Falei dessa paleta esses dias lá nos stories do Instagram e vocês ficaram enlouquecidos, então tá aqui o vídeo. Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e blogueira ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Ranzinza porque a expressão do meu rosto naturalmente é meio fechada, eu não sou de ficar sorrindo muito à toa, sem motivo, o jeito que eu falo é meio monótono, não é nada animado e nem extrovertido. Então, se isso pra você é um problema, assista outro vídeo. O vídeo de hoje é uma resenha sobre essas duas paletas da coleção Pearl Essence da MAC, que eu mostrei a paleta de rosto nos stories essa semana, se eu não me engano foi essa semana, e aí alguns de vocês pediram pra fazer logo esse vídeo. Eu não ia fazer esse vídeo agora, ia fazer mais pro final do mês, mas adiantei porque eu sei que conteúdo sobre as coisas da MAC em português às vezes é difícil de achar, então adiantei para tentar facilitar alguém que esteja interessado em comprar, tentar ajudar de alguma forma. A paleta de rosto eu já venho usando na última semana, se eu não me engano tem uns 10 dias que eu tô usando ela, se não tiver 10 dias tem uma semana certinho. E a paleta de sombras eu não usei ainda, vou usar hoje pela primeira vez com vocês. A paleta de rosto vem nessa embalagem, essa é a identidade visual da coleção inteira. Ela vem com 3 tons, vem com um espelho também em cima. Ela vem com 3 tons pro rosto. Ah, vocês estão vendo a Mulan aqui? É um descanso de copo, enfim. Ela tem 3 rostos, socorro! Ela tem 3 tons e somente essa variação da paleta, então não tem uma versão mais clara ou mais escura do que essa. Inclusive eu fiquei com um medinho desse tom aqui, que é o tom de iluminador, não dá certo pra mim e ficar escuro, com fundo de cor, onde aplica o iluminador. Mas essas observações eu faço quando eu estiver aplicando o produto na pele. E pra isso, eu decidi fazer a pele junto com vocês, porque eu acho que o conjunto final, assim, da pele fica tão impecável usando essa paleta, tão impecável, que eu quero fazer tudo aqui junto com vocês. E aí depois eu faço alguns takes mostrando o produto sozinho na pele pra vocês verem a cor sozinha do produto. Mas agora de primeiro eu fico tão animada pra usar essa paleta que eu quero mostrar o conjunto da obra. Se você assistiu a resenha da paleta Top Secrets da Nina Secrets, aquela rosinha que foi relançada, eu fiz a pele naquele vídeo com essa paleta de rosto e enquanto eu editava o vídeo, quando o vídeo tava pronto e tal, quando eu me vi naquele vídeo, eu fiquei assim, a pele ficou impecável, se eu não me engano foi a primeira vez que eu usei a paleta. E aí assim, gente, impecável, por isso que eu quero que vocês vejam o conjunto da obra. Já é uma paleta muito bonita por si, mas quando você vê aplicada mesmo assim, a pele totalmente feita, nossa, é apaixonante. Eu vou fazer a pele hoje de uma forma um pouco mais... Eu vou usar uma base mate, porque como os tons aqui são acetinados, eu quero que vocês vejam o real acetinado dele. Se eu usar uma base mais glow, mais acetinada como eu costumo usar, vocês vão ficar meio perdidos no que é acetinado da base e o que é acetinado da paleta. Aí pra isso, pra preparar a pele, eu nem vou usar o hidratante que eu costumo usar, que é um hidratante muito potente, porque senão vai mudar a textura da base também. O ruim é que meus hidratantes estão lá no salão. Mas eu acho que eu tenho uma amostrinha aqui de um que é mais levinho, tá vendo? Achei uma amostrinha do Hidrabil da Bioderma, que é um hidratante pra pele seca, mas ele tem ele é pra peles secas e desidratadas, mas ele tem uma textura em gel que eu uso até em pele oleosa. Sabe aquela pele oleosa que não vê hidratação? Dá pra usar ele tranquilo e não fica aquela textura de hidratante que as pessoas que não hidratam a pele geralmente não gostam, porque ele vai secar e não vai interferir na base. Hidratante aplicado, e enquanto a pele vai absorvendo, eu vou usar o Lip Oil da Karen Bacchini para hidratar o lábio também. E como eu disse, a base que eu separei para usar é bem mate, minha pele é seca, eu preciso de uma hidratação extra também, então eu peguei um pouquinho do primer hidratante da Laura Mercier para dar uma reforçada nessas áreas aqui, ó, que são as áreas mais secas do meu rosto. Um pouco aqui na testa também. A base que eu tava dizendo é a base da Fenty Beauty, que, assim, na verdade, verdadeira, é uma base soft matte, né? Mas pra minha pele que é seca, qualquer soft matte fica mate.
Base aplicada, eu vou usar um corretivo, esse é o Satin da Visela. E vou espalhar com um pincel também. Uma camada fina do corretivo, só pra deixar mais uniforme, mas a olheira ainda vai ficar um pouquinho à mostra aqui. Não tem problema, é assim mesmo que eu costumo fazer. E aí a base, vocês podem ver que ela não tá refletindo luz, ou seja, ela não tá acetinada. Claro que tem aqui um glowzinho assim de base que ainda não foi selada. Mas se eu tivesse usado o meu hidratante de sempre, esse aqui, que é muito potente, ele ia mudar totalmente a textura e vocês iam estar vendo um super glow aqui. E é assim mesmo que eu queria, porque como eu disse, eu quero focar o glow no acetinado da paleta de rosto. Aí eu vou usar um contorno, isso porque eu tô replicando a pele que eu fiz no dia da resenha da paleta da Nina. E eu acho interessante também porque pode ser que alguém que faça a pele com contorno queira ver como que fica a pele com contorno e o bronzer da paleta. Uma observação é que o contorno que eu faço não é aquele contorno super para aparecer em foto ou vídeo, tá? Eu faço um contorno mais naturalzinho, digamos assim, que ele é mais visível pessoalmente, mas mesmo assim não tão visível pessoalmente. É pra ficar mais natural mesmo. Eu tô fingindo que tô enxergando no espelho lá longe. Tô vendo nada. Gente, meu nariz é um pouquinho mais torto para um lado e quando eu faço contorno, evidencia mais ainda. Então, assim, fica mais ilustrativo, tá? Já deixei a sobrancelha pronta para também não perder tempo. E agora eu vou aplicar um bronzer cremoso. Lembra que agora eu tô fazendo a coisa completa, como eu tinha explicado pra vocês. Depois eu mostro a cor da paleta de rosto uma por uma, sozinha no rosto. Então, um pouco de bronzer na testa. Vou aplicar o bronzer aqui na lateral do rosto também, acima de onde tá o contorno. Inclusive fica aí para quem às vezes tem dúvida de como aplicar, de onde aplica contorno e onde aplica o bronzer. Vocês conseguem ver? Aqui, ó, a sombra do contorno que eu fiz e mais aqui em cima é mais quente, né? Mais bronzeado. Em comparação com esse lado que tem só o contorno, tá vendo que não tem um quentinho aqui em cima? Mesma coisa na testa. Aqui tem um quentinho, aqui não, tem só o contorno, onde aplico o contorno. Escureci um pouquinho a luz, porque eu não sei se naquela luz ficou visível, né? Mas, enfim, contorno e o quentinho do bronzer na parte de cima. E desse lado, só o contorno. Mesma coisa na testa, só o contorno aqui. E aqui, contorno e bronzer no restante da testa. E espero que tenha ficado visível, porque agora eu tenho que fazer do outro lado aqui também. E aí essa seria a base da pele que eu faria para usar a paleta de rosto. E aí eu vou começar aplicando o bronzer. Veio essa quantidade no pincel. Pro meu tom de pele é muita quantidade, porque ele pigmenta bastante. Como eu falei, essa paleta aqui, ela é meio... Você olha e você pensa assim que são tons para peles médias. Porque o tom de iluminador meio que dá a entender isso, porque você vê essa cor aqui e acha que talvez fique escuro para peles claras, tipo a minha. Então isso daqui tudo eu acho demais pra mim. Eu vou aplicar desse lado aqui. Um outro detalhe também é que todos os 3 tons dessa paleta são naquela fórmula da MAC Extra Dimension, que é tipo aquela fórmula Baked Delay da NARS, que é um pó que não levanta pó. Você pode passar o pincel, não vai levantar pó. Ele não tem aquela textura em cima da pele que parece um pó. Ele se funde a pele e fica parecendo que é pertencente à própria pele. Então quando você aplica essa textura no rosto, você não vai ver textura nenhuma. É como se eu não tivesse selado a pele. Parece que ainda tá só o efeito do contorno do bronzer cremoso que eu apliquei embaixo. Mas quando você toca, você vê que selou o bronzer que tá embaixo e que tá esse efeito... Minha cachorra passou perto do tripé, desculpa. E aí tá esse efeito acetinado, é super característico da fórmula Extra Dimension também, mas sem aquela textura posenta no rosto. Dá pra ver também o efeito da cor, aqui tá mais colorido do que esse lado, né? Colorido porque bronzer adiciona cor. Então a cor aqui tá mais presente do que aqui, que tá só o bronzer cremoso sozinho. Minha cachorra se mexeu de novo, ela deita dentro do tripé, gente, não tem muito o que eu fazer. Espero que não tenha atrapalhado de ver nada. Agora eu vou aplicar o mesmo bronzer na lateral do rosto. De novo eu pego uma quantidade menor,
do que a que sai no pincel logo quando eu encosto o pincel na paleta. Eu tiro um pouquinho do excesso assim no dorso da mão, porque como o meu tom de pele não é médio, é claro, senão fica muito escuro pra mim. E é isso que eu tava mencionando lá no começo do vídeo, né? Essa paleta parece que vai funcionar apenas para tons de peles médios, mas ela funciona para outros tons de pele também, tipo o meu, que é mais claro. Claro que vai ter uma parcela de pessoas que vai ficar de fora, não vai ser contemplada e não vai conseguir usar esse tom. Esse tom pode ficar muito alaranjado para o tom de pele dela, inclusive para pessoas que são muito claras e pessoas muito claras de subtom mais frio. Nada muito novo sob o sol quanto a isso. Geralmente as paletas de rosto produtos para rosto geralmente são lançados dessa maneira, né? Infelizmente. Mas eu acho que ela é mais construível, porque como vocês viram, eu pego pouca quantidade, eu consigo aplicar e fazer funcionar para o meu tom de pele, que é muito claro. E aqui pro vídeo ainda dou uma leve exageradinha na cor, que é para a cor ficar bem visível no vídeo. Se eu aplicar mais, ele fica mais bronzeado ainda. De novo, vai chegar num tom de pele em que não vai aparecer, mas vai aparecer a cintilância. Então imagina que é uma pessoa de pele escura, retinta, usando essa paleta, esse tom aqui como bronzer. Não vai bronzear, não vai dar esse efeito assim de dimensão nem nada, mas vai adicionar uma cintilância. Não cintilância também a ponto de ser iluminador, eu acredito, tá? E pra ter certeza de como esse tom ficaria num tom de pele escuro a retinto, nesse sentido de adicionar cintilância, a gente só teria certeza vendo alguém nesse tom de pele aplicando no rosto pra ver como que ficaria. E se fica satisfatório ou não. Porque às vezes é construível pro meu tom de pele que é mais claro, mas pro tom de pele que é mais escuro não faz muito efeito. Se o seu tom de pele é mais escuro que o meu, recomendo fortemente que você procure alguém próximo do seu tom de pele para ver como que ficaria antes de comprar. Aí agora desse lado eu vou aplicar o iluminador, que é esse tom aqui. Como eu tinha dito, eu fiquei com muito medo dele ficar escuro pra mim, nesse caso, mas eu arrisquei e olha o glow que ele dá. Ele é um iluminador mais esfriado, o subtom dele é mais pro frio. Se você tem a pele de subtom mais alaranjada, aquela pele super quente mesmo, e você está procurando um iluminador que seja quente, de subtom quente, talvez você não vai gostar desse iluminador, porque ele é mais esfriado. Mesmo assim, eu não acho que ele fica contrastando com o tom da pele, tá vendo? Mas é bom deixar claro, né? Porque vai que a pessoa compra achando que pode ser, sei lá, um dourado quente, e não é. Lindo, lindo. Depois da Dior, a Fórmula Extra Dimension para iluminador é uma das que eu mais gosto também. Zero partícula de brilho. É a mesma coisa do que eu tava explicando aqui com o bronzer. Não adiciona nada de textura, você nem vê que você tá aplicando uma coisa em pó na pele, porque derrete. Vou aproximar um pouquinho para vocês verem bem como que fica o acabamento desse iluminador na pele. É zero partícula de brilho. Vou escurecer um pouquinho, porque quando a gente escurece que dá pra ver bem as partículas, né? Se tiver. E aí agora, desse lado, o efeito do bronzer. Pronto, agora eu já posso terminar de aplicar o bronzer desse lado aqui. Desse lado, nessa lateral, por enquanto eu vou deixar sem. E agora a gente vai pro blush rosinha. Se fosse da minha preferência, eu ia colocar um blush mais alaranjado, né? Vocês sabem. Mas, gente, eu preciso falar pra vocês que esse blush rosinha fica lindo. Vocês já me viram falar que um blush rosa fica lindo? Olha isso aqui. Pelo amor de Deus. Muito lindo. Meu Deus do céu, eu tenho nem palavras. Sério, muito lindo. E aí, aplicando o blush aqui, também, talvez eu possa tirar a possível dúvida de quem às vezes tem aquela dúvida do contorno, bronzer e blush. E mesmo sendo um blush mais iluminado, não adiciona textura na pele. E, gente, nunca vi eu aplicar, das vezes que eu já apliquei um iluminador Extra Dimension em outras peles, não marcou, por mais que a pessoa tenha poros grandes, ou cicatriz de espinha, ou seja, uma pele mais madura com muita linha já bem enrugadinha, nunca aconteceu de marcar. Claro que tem as exceções à regra, mas comigo nunca aconteceu, né? Então sempre bom deixar claro que pode ser que marque a pele de alguém, mas não é muito do feitio dessa fórmula marcar.
Vou só ajeitar um pouquinho aqui com um restinho assim de base que sobrou no pincel. Vou escurecer um pouquinho de novo pra vocês verem bem o tom do blush. Lindo, lindo, lindo. Mas assim, shh, que meus blush laranja não pode escutar que eu falei que um blush rosa ficou bonito. Vou aplicar agora o bronzer desse lado que ficou faltando, pra ficar igual a esse lado, né? Temos a pele pronta. Foi essa pele que eu fiz lá no vídeo da resenha da paleta da Nina. Eu só finalizei com um pó. Eu usei o pó da Givenchy, vou usar ele de novo pra selar e aí vocês verem o que eu tava chamando lá no começo do vídeo de conjunto da obra. Selo a pele inteira agora, finalizo a pele inteira com o pó. Ah, sabe o que aconteceu? Eu esqueci de aplicar o iluminador desse outro lado, né? Vou aplicar agora por cima do pó mesmo, não tem problema. Finalizei até o lábio porque eu queria mostrar assim fechadinho, né? Como se tivesse a maquiagem toda pronta. Só faltou o olho, mas enfim, eu queria mostrar pra vocês essa pele que eu achei impecável. Fazia um tempo que eu não fazia uma pele que eu gostasse tanto. Eu amei essa paleta. Desde o iluminador que eu tava com medo do tom de ficar escuro pra mim. Claro que se adicionar muita camada, talvez comece a ficar esquisito, né? Mas a quantidade que eu uso tá tranquilo pro meu tom de pele. O tom de blush rosa, que geralmente é algo que eu não uso, eu amei o tom. Ele não fica aquela coisa rosada, assim, que contrasta muito com o meu subtom de pele. Eu amei e é ótimo porque eu não tenho nenhum blush rosa, vou ter esse agora. E aí se um dia eu tiver, ai, quero usar um blush rosa hoje porque me deu a louca, tenho esse aqui pra usar. E o tom de bronzer, eu dosando a quantidade, eu consigo usar no meu tom de pele também. Pontos negativos da paleta é não ter mais variações para uma pele bem clarinha e uma outra versão para uma pele bem escura, ou até uma versão com tons mais quentes. Mas a marca não costuma fazer isso com frequência, né? Às vezes eles lançam variações de paletas de rosto, mas nem sempre. E outro ponto negativo também pode ser o preço, porque é aquele preço de MAC que é caro. O que me ajudou dessa vez foi o MAC Pro. Dito isso, então, acredito que antes de comprar seria o ideal que você fosse na loja, testar os tons, ver se é os tons que você procura e se os tons vão funcionar para o seu tom de pele, porque pelo preço é interessante testar antes de comprar, né? Para não se arrepender. Agora vocês vão ver os tons da paleta de rosto. Na pele sem nada, não tô com contorno, bronzer, nada, somente com base e corretivo. Fiz a sobrancelha e passei um batonzinho só pra ficar mais apresentável, mas na pele não tem nada, nem pó, só base e corretivo. E aí vou começar pelo iluminador. Esse glowzinho que tem aqui é da base, que não foi selada ainda. E o que eu vou aplicar é o iluminador da paleta. É assim que ele fica no meu tom de pele. Ele adiciona uma leve cor porque ele é mais rosadinho, só que ele não adiciona aquela sombra de iluminador que tá muito escuro pro meu tom de pele, sabe? Dá pra ver uma corzinha dele, só que essa corzinha se disfarça quando eu aplico o blush ou quando eu aplico o bronzer. Se eu usasse ele sozinho, ficaria essa corzinha aqui, mas ainda daria pra usar no meu tom de pele. Tons de pele mais claros que eu, acho que a cor ficaria mais visível ainda. Vou usar agora o blush desse lado aqui que não tem nada, somente a base, que eu não selei. Fica um rosinha mais translúcido, constrói a cor. Num tom de pele mais escuro que o meu, teria que ver como que se comportaria essa cor, mas no meu tom de pele funciona dessa forma. E o último, que é o bronzer, eu vou aplicar aqui na testa, que também não tem nada. Como eu falei, eu vou aplicando de pouquinho em pouquinho, para ir construindo a cor adequada pro meu tom de pele, senão ele fica muito bronzeado mesmo, com o efeito de muito bronzeado mesmo. E agora que vocês já viram o desempenho da paleta de rosto, tanto na pele completa quanto os tons sozinhos no rosto, vamos agora para a paleta de sombras.
Vou deixar na tela os swatches das cores da paleta pra vocês. Eu sou suspeita pra paleta de sombras, porque eu costumo achar toda a paleta de sombras muito linda. Mas eu amei essa história de cores, dá pra fazer de tudo. Um look mais festivo ou um look mais dia a dia. E pra quem gosta de azul, tem uma opção mais coloridinha, indo pra cor azul. Essa paleta tem também aquelas sombras marrons que são clássicas da MAC, foram muito usadas por muito tempo. Hoje em dia as pessoas não usam tanto, eu acho, né? Sempre tem uma bolha que usa mais, mas você não vê mais as pessoas falando tanto. Mas a Swiss Chocolate era muito usada, a sombra Embark era muito usada. Se eu não me engano, essa Saddle também era muito usada. E eu achei muito legal que ela tá aqui na paleta, porque eu não tinha essas sombras unitárias e agora eu tenho na paleta. Que inclusive são duas fórmulas, mates e sombras cintilantes, que eles chamam de frost. Aquele acabamento frost tipo do batom, que é uma coisa mais cintilante. Então, os primeiros tons que eu quero começar a usar são os tons de azuis, que é o que mais chama atenção na paleta, né? Que inclusive se você tampa aqui, você vê que é uma paleta mais normal, assim, de marrons, que provavelmente você já tem outros parecidos. Mas o que acontece? Às vezes a gente é hipócrita. E é isso. Aí como eu quero usar os tons de azul, eu acho que eu vou começar com um tom de transição que é mais frio também. Vou começar com essa cor. Vou começar a esfumar essa sombra no côncavo. Misericórdia, não sei se eu peguei pouca sombra. Agora acho que veio, ó. Agora apareceu até demais. Não era pra aparecer tudo isso não, porque eu ainda vou aplicar a sombra verdinha, a sombra azul. Porque eu só fiz esse esfumadinho aqui só pra sombra não ficar solta na pálpebra. E aí agora eu vou usar ela, que é naquela fórmula... Aplica com pincel! Obrigada, Deus! É naquela fórmula de cintilantes da MAC, que a gente já conhece, não é aquele cintilante super espalhafatoso, super brilhante. Pra quem gosta de cintilância mais assim, acetinada, mais contida, pra quem não gosta de tanta partícula de brilho, né? Eu confesso que eu sou mais a pessoa da cintilante com bastante partícula de brilho, aquela partícula de brilho com emoção, mas ok. Aplicando com o pincel eu já fico feliz já. E já que esta senhora sombra aplica com o pincel, eu vou aplicar aqui na parte de baixo também. Eu não conseguiria fazer isso com o dedo, aplicar tão rente assim os cílios, né? Por isso que eu gosto quando a sombra aplica assim. Venho agora com um pincel limpo pra esfumar essa bordinha, que eu ainda quero aplicar a sombra azul, a outra azul royal, dentro dessa sombra aqui. Também veio pro pincel, ai, tudo. Só que tem que ver se vai aderir em cima dessa sombra aqui, né? E eu vou aplicar bem rente, assim, a raiz do cílio, pra criar um degradê de cor, do azul mais claro pro azul mais... do azul mais escuro, do azul mais escuro pro azul mais claro. Coisa que eu também não conseguiria fazer esse tipo de aplicação aqui com o dedo, aplicar assim bem rente aos cílios. Deu uma esfareladinha aqui, vou tirar com a vassourinha. Mas eu acho que eu quero um pouco mais de azul, vou aumentar aqui esse espaço de azul. E eu vou aplicar aqui rente também dentro do primeiro azul, coisa que eu também não conseguiria fazer com o dedo. Se aplicar esse verdinho, azul mais claro, já é difícil com o dedo, imagina aplicar um azul escuro dentro dessa aplicação. Desse azul que eu já apliquei antes. Por isso que eu amo quando a sombra aplica com pincel. Amo! Vou pegar um pincel limpo pra dar acabamento em tudo. Agora eu já tô na dúvida se eu vou deixar essa paleta pra mim ou se eu vou deixar ela pro kit profissional.
Porque volta e meia aparece uma cliente que quer um azul desse, né? E eu tenho azuis lá na minha gaveta do salão, mas esse azul royal assim eu acho que eu não tenho. Inclusive me lembrou um pouco aquele azul royal da paleta da Paty. Esse azul com esse azul. A fórmula não tem... Nossa, a cor é muito parecida. A fórmula não tem nada a ver, mas a cor fica próxima. No swatch a cor não fica tão próxima, mas no dedo fica parecido, tá vendo? Aqui é Paty e aqui é MAC. Aí no swatch já dá pra ver uma diferença de tom. Aqui é Paty e aqui é MAC. Mas eu achei isso maravilhoso, porque quando eu fiz o vídeo de usando a paleta da Paty sem ter a paleta da Paty, eu fiquei rodando pra achar um azul desse na minha coleção, fazendo misturinhas com outras paletas até chegar no azul próximo do da Paty. E agora eu tenho um que chega próximo sozinho. Nossa, que lindo. Eu amei. Agora que eu já usei as cores mais que saltam da paleta, agora eu vou fazer uma coisa mais neutra e vou pensar em usar os marrons, até porque eu vou aproveitar esses marrons super famosos aqui da MAC que eu nunca tinha usado na vida. E aí, sei lá, depois de 10 anos eu vou saber o que é esfumar uma Swiss chocolate na vida. Vamos ver como que é. Vou pigmentar primeiro aqui no canto externo. Eu lembro que tinha o blush e a sombra unitária. Tinha gente que gostava mais do blush pra usar como sombra. Eu lembro disso. Nossa, esfuma bem fácil mesmo. Consigo entender por que as pessoas gostavam tanto dessa sombra. Hoje em dia acho que tem uns mates mais moderninhos. Ó, deu uma desbotadinha. Mas que esfuma fácil. Esfuma. Olha a diferença que deu, tá vendo? Vou usar agora essa, que se eu não me engano era famosinha também, chama Saddle, sei lá. E aí eu vou aplicar aqui, o tom é diferente. No pan elas são meio parecidas, mas quando aplica dá pra ver que é diferente. Essa daqui é tipo um café com leite misturado e essa daqui é tipo um todinho, mas sabe quando você exagera nas colheradas de Toddy? Então, vou aplicar aqui de novo, que desbota. Já perderia um ponto no girafômetro. Como a galera costumava usar profissionalmente essa sombra, muito possivelmente usavam com primer. E aí pode ser que esse desempenho mude com o primer, né? Aqui eu tô testando com corretivo normal, que é o que eu sempre uso. Já a sombra café com leite eu não senti que desbota não, mas essa aqui, a Swiss Chocolate, desbota. Aí essa paleta não tem o que eu chamo de tom borrachinha pro meu tom de pele, que é aquele tom de bege. Então eu vou pegar um pouquinho de pó solto pra selar essa parte aqui do meio. E vou usar um terceiro marrom, que é o mais escuro da paleta. Outra sombra super famosinha da MAC também. Só que dessa vez com um pincel chanfrado. E aí eu vou fazer tipo um delineadinho aqui, deixa eu ver. Eu vi uma maquiagem mais ou menos assim, mas não vou lembrar exatamente como é. Então provavelmente eu vou fazer caca. E aí eu vou contornando aqui como se eu fosse fazer tipo um delineado gráfico. E com essa mesma sombra marrom escura, eu venho esfumando aqui próximo. Inclusive deu pra ver que faz sobreposição. Acho que eu vou circular tudo aqui, ó. Contornar tudo. Os cílios superiores com essa sombra Embark. E um pincel achatado pra esfumar e tirar essa marcação. Faz sobreposição, mas eu tô achando que tá ficando tudo manchado. Ou é impressão minha? Essa parte externa aqui eu acho que ficou bem manchadinha. Não me perguntem também o que eu tentei fazer aqui, tá? A sombra Embark, eu vejo que se eu reaplico, a cor fica a mesma coisa, então ela não tá desbotando. Mas a Swiss Chocolate, eu acho que desbota bastante.
Vou pegar um outro pincel limpo. E esfumar tudo como um todo. E aí, pra arrumar aqui no cantinho, eu vou pegar um pouquinho de corretivo e vou arrumar. Aí ficou assim, não me pergunta, tá? Não me pergunta. Pensei em fazer um negócio sem a referência original, ficou assim. Apliquei a máscara de cílios pra dar uma finalizada e o que eu tô achando até agora é o mesmo do que eu acho de todas as sombras da MAC. Não é aquela fórmula super moderna, mas é uma fórmula que funciona. Só essa sombra Swiss Chocolate que eu acho que desbota bastante, mas talvez seja por isso que as pessoas 10 anos atrás usavam mais o blush Swiss Chocolate como sombra e não a própria sombra. Bom, indo pra mais cores, não vou inventar moda, vou usar essa cor aqui. Vou começar de novo aqui no côncavo. Ficou bem mais amarelado do que eu esperava, mas tudo bem. Pincel grande para deixar mais difuso. Aí eu vou usar de novo esse marrom aqui, que é um marrom café com leite, que não desbotou quando eu fiz esse olho, o olho anterior, né? As sombras parece que fazem uma sobreposição, não some na hora de esfumar, mas dá aquela desbotada. E quando eu fiz aquele olho, eu achei que ficou um pouco manchado, mas virou uma mistureba de coisas, eu não sei dizer qual sombra manchou exatamente. Vou voltar na sombra escura em Bark, de novo com o pincel chanfrado, mas dessa vez eu não vou fazer nenhuma loucura, como eu disse. Vou só traçar aqui tipo um delineado, mais pra me servir de guia mesmo, porque eu quero esfumar assim na lateral, aí esse esfumado vai ser meu guia. Aí eu pego mais sombra em Bark, que é esse marrom escuro, e vou esfumando aqui. Um pincel limpo para esfumar mais. Agora eu vou usar essa dourada, que é a segunda sombra que mais, a segunda cor que mais me salta aos olhos nessa paleta, que apesar também dela ser descrita como textura Frost, que é aquela textura de cintilantes dessa paleta, eu acho que ela ainda é mais flocada do que as outras. Ela brilha mais também. Não acho que chega a ser um foiled, mas ela brilha mais. E é mais flocadinha. Vamos ver como fica se eu aplicar com o dedo. Eu sinto que esses flocadinhos dão uma derretida. Por causa do calor da mão, eu acho. Acho que eu gostei mais do dourado do que do azul. Vou voltar esfumando o cantinho externo aqui com o marrom. Aí eu quero aplicar esse dourado aqui embaixo também, só que ele é flocadinho, certeza que vai cair na pele. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar um Fix Plus, pra ver se vai me ajudar a não derrubar a sombra no restante da pele. Parece que funcionou, mas eu também não sei dizer como que seria se eu não tivesse aplicado o Fix Plus, né? Aí aqui embaixo, um marronzinho café com leite e um pouquinho do marrom mais escuro. Aí agora pro outro olho, vou usar as sombras que eu não usei ainda, mas eu vou começar com essa de novo, porque os tons que sobraram são mais rosadinhos. E aí esse é o mais claro das sombras rosadinhas, essa é a sombra mais clara das rosadinhas. Acho que com esse pincel aqui que é maior, esfumou bem mais fácil do que com o primeiro pincel que eu usei quando eu fiz o primeiro olho, lembra? Eu comecei com essa sombra. E com esse pincel eu achei melhor. Agora eu vou pra essa sombra que é mais rosada ainda. Me ocorreu uma coisa agora, que é as outras sombras dessa paleta, não sei se elas são famosas, se já eram de linha regular ou não.
Na edição do vídeo, eu vou colocar essa informação pra vocês, porque pode ser pertinente, né? Vai que você já tem as sombras unitárias. Fez a sobreposição super fácil. Tá esfumando super fácil por cima da outra também. Acho que vai acabar ficando uma sombra dessa paleta sem usar, mas tudo bem. Tem duas sombras cintilantes que são muito parecidas olhando assim no pan. É que vocês já viram os swatches, mas eu sempre faço o swatch depois que eu termino o vídeo, então eu não vi ainda. É parecido e não é. Uma é mais avermelhada do que a outra. Pelo jeito que ela se solta pro pincel, já dá pra saber que ela vai aplicar com o pincel. Cor lindíssima no olho. E como sobrou esse espacinho aqui, eu acho que eu vou aplicar outra cor, lado a lado. Eu ia aplicar só no cantinho do olho, mas... Aí na parte inferior do olho, eu vou usar a sombra rosada mesmo que eu apliquei aqui. E ia ficar uma sombra pra trás, mas eu não vou deixar essa sombra pra trás não. Que é essa sombra mais alaranjada. E não é laranjada, né? É um marrom bem quente, um marrom telha. E aí eu vou aplicar aqui, ó. Pra esfumar tudo, pincelzão. Máscara de cílios aplicada de novo pra finalizar. Ficaram assim os dois olhos que eu acabei de fazer. E aí dá pra finalizar o vídeo. Eu já dei minhas impressões finais sobre a paleta de rosto. Vai ficar faltando agora só a paleta de sombras, que eu diria que é uma nota 8 nos 5 critérios que eu sempre avalio em toda a paleta de sombras, pra quem nunca assistiu outra resenha de paleta de sombras minha, que perde 2 pontos por conta da sombra Swiss Chocolate, que desbota, e por conta daquele olho marrom que eu tentei fazer, que manchou. Não tenho certeza qual sombra manchou, mas vou ter que tirar esse ponto. Em relação à sobreposição, eu não testei todas as mates uma por cima da outra para ver se realmente faz sobreposição todas as cores. Teve cor mate que eu usei sozinha, teve uma outra que eu usei esfumando uma por cima da outra. Então fica uma nota provisória, essa nota 8. No mais, como eu falei, eu achei uma paleta lindíssima. Os tons que eu mais gostei foram certamente os tons cintilantes, principalmente os 2 tons de azul e a sombra dourada. Só que eu acho, gente, que essa paleta para uso pessoal vai ficar esquecida no meio de tantas outras paletas de sombras que eu tenho. Eu me vejo procurando essa paleta para usar os azuis e o dourado, mas eu acho que ela vai ser mais vantajosa se eu deixar no meu kit profissional. Que meu kit profissional é mais enxuto, eu não tenho tantas paletas assim para escolher, então eu acho que eu vou fazer melhor uso dela lá. Eu vou deixar ela no salão, porque cliente quando pede coisa colorida, pede sombra azul. É muito difícil pedir outra cor. E quando pede alguma coisa mais brilhantinha, é dourado. Aí eu tenho um dourado super lindo aqui. Fora que valoriza a bancada, né? Um produto da MAC, às vezes chega cliente lá e vê que você tá usando um produto da MAC, dá uma valorizada, querendo ou não. Então eu acho que vai ser mais vantajoso pra mim deixar ela no meu kit profissional. Se eu ver que ela tá ficando esquecida também nos atendimentos, aí eu volto ela aqui pra minha gaveta de uso pessoal. Eu já usei ela hoje tomando os cuidados, pensando mesmo em possivelmente colocar na maleta, no meu kit profissional. E é isso. Gostei dos 2 produtos. A paleta de rosto com certeza vai ficar para uso pessoal, que misericórdia. Já até taquei os pincel tudo nela. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau.